Olá a todos que estão me escutando, quem fala com vocês aqui é Felipe Cardoso de Oliveira, professor estagiário na disciplina de Construções Rurais, para o curso técnico em Agropecuária. Então, no encontro de hoje, eu acho que vai ser um encontro rápido e breve, vamos falar sobre projetos. Então, já trazendo aqui um ponto crucial para vocês sobre elaboração de projetos. O que é um projeto? Projeto é um conjunto de processos e metodologias para a construção rural ou urbana. Contempla todos os recursos necessários para sua execução. Então, vamos lá. Projeto é o nosso planejamento, gente. É tudo que a gente precisa pensar para executar uma construção. Seja na engenharia civil, rural ou urbana, não interessa. Mas a gente precisa de um projeto. A gente precisa de planejar de como isso vai ser executado. Vocês, como técnicos em agropecuárias, vocês não serão engenheiros civis, mas vocês serão pessoas responsáveis por administrar e encarregados do processo de construir, que seja, mas também de administrar recursos. Então, até vendo pelo CREA, vocês têm o direito de fazer assinar algumas construções. Eu sei que tem uma metragem máxima, mas vocês têm sim a liberdade de trabalhar nesta área, na área de projetos, na área de construções rurais. Então, no encontro de hoje, eu vou fazer o encontro de uma forma diferente. Eu não vou trabalhar somente com slides. Vou apresentar para vocês, na prática, como que a gente trabalha com projetos e como que isso realmente acontece no mercado de trabalho. Então, vamos lá. Já mudar um pouco o layout aqui e vou entrar com vocês direto no AutoCAD, que é esse software aqui. É o principal software utilizado em todos os cursos de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, entre outras afins. Todos se utilizam este programa para fazer o desenho técnico, certo? E aqui eu vou apresentar para vocês só as informações básicas de como que funciona um projeto, como se funciona a sua elaboração, para vocês terem noção de como isso é feito. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um layout, né? Aqui a gente tem diversos layouts. Cada quadrado desse é um layout e cada layout de um projeto ele traz algumas informações. Então, assim, o primeiro layout que eu vou apresentar para vocês vai ser esse daqui em perspectiva, para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando. Aqui a gente tem uma casa. Essa casa aqui ela tem um portão, né, uma garagem e um portãozinho de entrada. Essa daqui é a frente do projeto. Tá vendo? Tem um jardinzinho, uma garagem e um portão de entrada. E nesta casa aqui, né, nesse projeto dessa casa, tem uma área externa aqui atrás, com um lavabozinho, né, e uma piscina aqui atrás que não dá para ver, mas ela fica lá atrás, em outro momento vocês vão ver. Então vamos lá. Informações pertinentes do layout. Aqui embaixo, no canto direito inferior, a gente traz o nome do proprietário, CPF, a prancha, o número de pranchas, o endereço dessa construção, o tipo dela, o conteúdo, ó, perspectiva e elevação frontal, porque então aqui é perspectiva, que é elevação frontal. E assim por diante, ok? E outras informações aqui que não vou me ater a repassar todas. Mas vamos lá. Prancha 1, agora. Começar aqui mostrando para vocês um planejamento importante que vocês têm que ter é sempre ver a questão da posição geográfica do que vocês vão fazer. Aonde está o sol? Onde está virado o sol? O sol vai iluminar todas as plantas? O sol vai bater nos animais? Isso são informações cruciais nas construções rurais. Aqui a gente está falando de uma casa, mas vocês como técnico agropecuário, vocês vão ter que tomar cuidado com outras coisas, com os seres humanos, com os seres vivos em geral. Então vocês vão lidar com animais, com plantas, e vocês têm que sempre tomar cuidado por aonde é o norte. Vai bater sol nas plantas? Vai bater sol nos animais? Pode sempre bater sol nos animais? Então são detalhes que vocês têm que tomar cuidado.
Então lá, outra informação é a posição geográfica. Então a gente vê aqui, ó, que a gente tem um minimapa. Nesse minimapa aqui apresenta o nome das ruas e a posição desse terreno. Então o terreno está aqui na rua das Araras. Aqui já primeiro o layout apresenta as quedas do telhado, né? Queda d'água aqui, como que vai funcionar o telhado. E aqui já dá para apresentar a piscina que fica aqui no canto. Nesse outro layout, a gente apresenta literalmente a conhecida planta baixa. A planta baixa, ela apresenta todas as dimensões da casa, seja externas, como aqui o tamanho do terreno, 18 por 70, e todas as informações de tamanho e medições de como que vai ser essa casa. Então assim, normalmente está tudo em legenda. Por exemplo, a sala. Aqui está falando, ó, a gente tem uma sala, essa sala vai ter uma área de 18,1 metros quadrados. E que ela vai ser com essa largura, com esse comprimento e assim por diante. Certo? Aqui os banheiros, a suíte. Então todas as informações estão descritas aqui. Normalmente quem faz isso é um projetista, mas pode ser feito à mão, pode ser feito no software, pode ser feito de diversas formas. O que é importante é termos um planejamento de execução das nossas obras. Então a gente tem aqui um desenho bem descritivo, né? Apresentando todas as informações, por exemplo, o tamanho da porta, o lado que a porta vai abrir, na área de serviço, a janela da área de serviço. Então, quando a gente começa a desenhar, a gente começa a colocar no lápis, né, a realmente pensar em tudo que será necessário e ver os erros que estamos cometendo. Então, qual que é a importância? A importância é sempre você nunca ir construir para depois projetar. A gente espera que vocês, como técnicos e pessoas com um grau de ensino, saibam executar as coisas de forma profissional. Sempre planejar para depois executar. Mas vamos continuar lá. Uma planta baixa, simples, apresentando todas as suas dimensões, todas as medidas, até algumas descrições aqui, ó, da posição das pias, do fogão, já para conseguir ter uma noção de onde vai cada coisa. Posteriormente, nesse layout, a gente tem os cortes. Cortes, o que é? É quando a gente pega a nossa construção e corta ela. Então a gente tem um corte lateral, um corte frontal e assim por diante. Nos cortes, normalmente, fica muito descrito os níveis. Então aqui a gente tem o nível 2, nível 1, nível 0, nível menos 1, nível menos 2. Então aqui, ó, nível 0 é o nível da casa. A casa está neste nível. Nível menos 2 é o fundo da piscina. A gente tem uma piscina, essa piscina vai ter que ter o solo mais rebaixado. Então assim, são coisas que a gente tem que planejar, a gente tem que repensar sempre na hora de construir. Não é simplesmente, vamos fazer um lago no sítio. Vamos lá fazer, vamos ver o que acontece, se der certo ou não, vamos descobrir se vai acontecer, se vai funcionar ou não. Não é assim que a gente espera que os técnicos de agropecuária executem. É sempre pensar em planejar, em ver como vai ser, se há recursos financeiros para isso e depois executar. Ok? Então vamos lá. Aqui tem as informações do telhado, os cortes da casa de lado diferente. Aqui, ó, tem outro corte do outro lado. Então a gente vê aqui, ó, já foi ilustrado aqui a rua, que tem um passeio, tem um carro que é ilustrativo a rua e tem um nível, tá vendo? Aí é o nível aqui, ó, do banheiro, aí tem um rebaixo, aí entra no rancho, né, que se diz nos fundos, e tem uma piscina junto no rancho dos fundos aqui, que vai ter que ter uma escavação, vai ter que ter todo um planejamento para executar essa obra. Outros cortes, a perspectiva que eu já havia mostrado para vocês, né? E aqui um projeto elétrico, que a gente precisa planejar como a energia vai chegar em todos esses cômodos, né? Então aqui a gente tem todos os fios que serão necessários passar
para alimentar nossos circuitos, nossos cômodos da casa. Ah, mas professor, a gente não sabe fazer leitura de projeto elétrico. Realmente, vocês não têm a obrigação de saber fazer leitura de projeto elétrico. Mas eu preciso que vocês saibam que existem. Eu preciso que vocês saibam que algumas informações serão descritas neles e que também nos projetos sempre há legendas. E essas legendas têm informações básicas para vocês saberem. Por exemplo, aqui a gente tem legenda. A legenda fala que um triângulo com T é uma tomada hexagonal. Então a gente vai lá no projeto, procura uma tomada. Aqui, ó, tomada com T é uma tomada. Um triângulo com T, desculpe, é um triângulo com T é igual a uma tomada. Então a gente sabe que nessa quina aqui da casa, aqui perto da circulação, da garagem da circulação, vai ter uma tomada neste ponto. Então assim, são informações, né? São diversas informações que vocês têm que saber, pelo menos que existe e que vocês não podem simplesmente construir, mas vocês precisam projetar e planejar com a ajuda de outros profissionais ou vocês mesmos executando de acordo com as suas permissões pelo CREA, né? E aqui é um quadro de força, um quadro que traz aqui as proteções de disjuntores e informações sobre energia que serão necessárias para alimentar essa casa, né? Esse aqui é mais uma área voltada para engenharia elétrica, engenharia do eletricista, né? Do engenheiro eletricista que toma conta dessas coisas. Enfim, preciso que vocês saibam que isso existe. Esses aqui são os layouts de um projeto para a execução de uma simples casa. Então agora quero mostrar para vocês outra coisa, né? Mostrar para vocês aqui um projeto mais simples ainda. Também isso daqui é o AutoCAD, porém este AutoCAD aqui é o AutoCAD Web, um AutoCAD gratuito. Vocês podem utilizar ele, é só colocar ali o Web o AutoCAD, que estará disponível para vocês desenharem desenhos técnicos aqui de algumas coisas. Então, o que eu tenho aqui desenhado? Eu tenho desenhado uma varanda. Essa varanda aqui já tem uma ilustração. Madeira roliça com diâmetro 8 cm, madeira roliça com diâmetro 12 cm, terças, que são os sarrafos, são tudo que constitui uma varanda. E um baldrame com blocos de concreto, que é o chão feito de concreto, com suas medidas, assim por diante. Certo, gente? Então, ó, aí aqui uma vista diferente, né? Diversas vistas da casa, uma casa com uma varanda. E uma das coisas que vocês precisam saber, como técnicos em agropecuária, como possíveis encarregados de obras no meio rural, é que a gente tem que fazer um planejamento financeiro também e gestão das obras. Então a gente precisa agora, aqui vendo direto no Excel, estou mostrando para vocês como que é feito o planejamento das obras. Então a gente tem que ir lá e calcular a quantidade de material que será necessário, fazer orçamentos na loja de material de construções sobre os preços médios, achar os preços, anotar tudo isso que a gente tem e ver quanto a gente acha que vai ser gasto. Então aqui, para executar aquela varanda lá que foi desenhada aqui, ilustrada para vocês, foi previsto um orçamento, vamos lá, de quanto? Total da obra, R$ 2.200. R$ 2.200, contemplando os pregos, a telha, a cumieira, o britado, a brita 3, cimento, parafuso, tudo isso, né? Inclusive as madeiras, aqui ó, as madeiras, está descrita, o valor só das madeiras, a diferença de uma madeira para outra. Então tudo isso é necessário, tudo isso a gente espera que um bom técnico em agropecuária execute na hora de pensar em construir no meio rural, pensar em construir lá um sítio, construir um puxado, né, o nosso conhecido puxadinho, assim por diante, ok? Então,
Mostrei para vocês isso e eu quero mostrar para vocês também algumas informações que são necessárias na hora da gente fazer o licenciamento junto com a prefeitura, fazer a matrícula de um imóvel, como que isso funciona. Então eu vou pegar aqui um caso real que eu tenho aqui salvo, descritivo de posse. Aqui, gente, o que é isso que eu estou mostrando para vocês? Gente, uma das coisas que vocês vão ter que fazer quando vocês forem mexer com projetos, quando vocês forem mexer com construções rurais, é sempre fazer um memorial descritivo. Que o que vai ser? Quem que é o proprietário dessas terras? Aonde a gente está registrando isso? Qual o local que isso fica? Qual que é a área que isso tem? O que vocês estão fazendo? O que foi gasto nesse local? Quem está fazendo? Então tudo isso é um memorial descritivo. Vocês vão fazer um memorial descritivo, apresentar aonde é o imóvel, aonde é a construção, o que vocês estão fazendo isso, aonde vocês estão fazendo isso, aonde vocês estão construindo, aonde vocês estão reformando e assim por diante. Porque quando a gente documenta essas informações, a gente deixa salvo para outras pessoas terem essas informações pertinentes. Isso pode salvar muitas construções, isso pode salvar vidas, isso pode ajudar a engenharia de diversas formas. Por exemplo, esse aqui é um memorial descritivo. Isso aqui é real, é de uma casa que fica em Santa Catarina. Tem aqui até o lugar, Rua Dona Ema, sem número, né? E que fala que a área total da construção, o perímetro, essas informações que estão aqui descritas, elas são informações cruciais para a gente conseguir fazer a matrícula do imóvel junto à prefeitura. Fica aqui ó, em São Francisco do Sul, tá vendo? E o que apresenta essas informações? Apresenta o que tem no local, nesse terreno, nessa localidade. Então vamos lá. Partindo do vértice V1, coordenadas. Isso daqui são as coordenadas do GPS que apresenta e fala exatamente em qual local do mundo está localizado aquele terreno, aquele local que o pessoal está construindo. Então eu vou apresentar de outra forma aqui para vocês. Quer ver? Aqui ó, é uma planta topográfica. Então aqui a gente tem o vértice 1, o vértice 2, o vértice 3 e o vértice 4. V1, V2, V3 e V4. Cada um tem aqui sua dimensão, tem um projeto. Tá vendo que é um projeto bem mais simples aquele que foi apresentado para vocês no AutoCAD? Aqui a gente só está demonstrando que existe uma CA, que é uma CA que é uma casa de alvenaria, e o CM, que é uma casa de madeira. Então a gente tem duas casas dentro de um terreno. Essas duas casas têm essas dimensões, né? Primeira área 22,27 metros quadrados e a área da casa de alvenaria tem 53,37 metros quadrados. Então é uma casa grande na frente e uma casa pequena atrás. E dentro dessas dimensões a gente tem algumas informações. Por exemplo, com quem esse terreno faz divisa? Esse terreno aqui de trás pertence a quê? Ao Jaime Tenor Ramos e todas as informações pertinentes a cada lado. Então, se a gente pegar aqui, ó, o outro lado, o imóvel está aqui, aqui tem uma rua, aqui tem outra rua, aqui tem outra rua, outra rua. Então, isso é um memorial descritivo. Está falando, ó, o vértice 1, alinhamento V1, V2, a distância, o ângulo, o azimute, o rumo e os vértices X e Y. Então, todas essas informações estão falando que em um lugar do mundo, com tal coordenada, existe uma casa de tantos metros quadrados, com uma casa de madeira, uma casa de alvenaria, uma casa com tal dono e assim por diante. Ok? Aqui, ó, essa informação é direto da prefeitura do Sul. Deixa eu girar aqui para ficar mais claro para vocês. Aqui, ó. E aqui apresenta justamente aquela casa que a gente estava vendo.
Então aqui a gente tem uma rua, tá vendo? As ruas descritas aqui. E a casa fica nesse lote aqui, ó. Tem um loteamento. Dentro do loteamento, a gente tem este lote. E este lote é onde está aquela casa. Ok? Então tudo isso faz parte de um memorial descritivo. Aquele memorial descritivo, eu acho ainda, eu considero ser um memorial descritivo muito simples. Eu acho que vocês, como técnicos em agropecuária, vocês têm capacidade de fazer um memorial mais complexo. Por exemplo, apresentando o tamanho da casa, as dimensões de cada perímetro, né, o perímetro da casa em si, as dimensões das paredes da casa, fazer uma planta baixa mais completa, apresentar e você ter documentado tudo aquilo que apresenta no local e o que foi feito por você naquela construção ou naquela área, certo? Então aqui a gente tem perímetro, as informações. Aqui foi assinado por um técnico, né? O Juan, ó, técnico em agrimensura. Vocês, como técnico em agropecuária, vocês não poderão assinar isso, mas vocês poderão fazer construções rurais nos ambientes, ok? Gente, eu acho que o encontro de hoje é basicamente isso, é mostrar para vocês o que é necessário, como que funciona as informações básicas das coisas. Tá vendo que aqui a gente tem uma legenda que apresenta as coisas básicas aqui, tem cada ponto. O que é necessário para uma gestão de obra, fazer uma boa planilha, apresentar aqui as informações, planejar. Eu não estou aqui para ficar mostrando tudo, explicando tudo, mas eu estou aqui para mostrar que existe, mostrar que é necessário vocês buscarem essas informações para vocês serem bons profissionais, para vocês executarem boas obras. Tá bom? Fique com Deus, um abraço e até o próximo encontro.